Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tema de endividada empresária. Será que é possível dar esse salto? Qual é o seu desejo? Você tem desejo de empreender, de ter seu próprio negócio, de fazer acontecer? Será que é possível? E eu falo para vocês que sim, é possível e isso pode acontecer com qualquer pessoa que tenha foco, que tenha uma meta, que tenha vontade de crescer, E vai depender muito de você, da sua perseverança, da sua vontade, dos seus sonhos, da sua garra de vencer, Dos objetivos que você tiver, aonde você quer chegar. Isso vai depender muito de você, certo? Vocês sabem o que leva uma pessoa a abrir uma empresa? As suas motivações e as suas ideias podem ser várias, Vários são os fatores que podem fazer com que uma pessoa abra uma empresa. Ou seja, várias são as motivações que pode fazer uma pessoa abrir o seu próprio negócio. Eu sempre tive vontade de abrir uma loja online. Não foi nem tanto por uma necessidade financeira, porque eu já tinha uma estabilidade financeira. Mas eu quis acrescentar à minha vida uma outra fonte de renda, que não fosse apenas aquela que eu tinha de ser professora. Eu abri a minha loja online e não deu certo a primeira vez. Eu passei praticamente 4 anos com ela fechada e reabri novamente, porque nem toda vez dá certo, mas o importante é não desistir. E quando eu estava estruturada melhor financeiramente para abrir minha loja, eu decidi reabrir a minha loja, porque na época que eu tentei abrir minha loja, eu estava sem capital de giro, porque nessa época eu estava em São Paulo, eu tinha tido uma filha que nasceu com problema de saúde, eu tive que renunciar a toda a minha estabilidade financeira aqui para ir morar em São Paulo e fazer o tratamento dela lá. E lá eu fiquei desempregada, porque eu tirei aquela licença sem vencimento aqui, onde eu moro, para mim ir morar lá e fazer o tratamento dela. Então lá eu fiquei desempregada. E lá eu tentei abrir a minha loja online, mas nessa época não deu certo. Por quê? Porque eu não tinha um capital de giro para manter a loja como deveria. Isso não quer dizer que uma pessoa que não tenha capital de giro não consiga abrir uma loja. Mas no meu caso, como eu estava cuidando de uma criança em hospital, eu morava mais em hospital do que em casa, eu tinha uma outra filha, tinha um enteado para cuidar, então meus gastos eram muito. Então naquela realidade, naquele período, para mim não deu para continuar com a loja. E o que é ser um empreendedor? Ser um empreendedor é uma pessoa que tem várias ideias, é uma pessoa que é capaz de produzir novas ideias e ser um realizador. O empreendedor vai além da criatividade. Ele pode ser compreendido como aquela pessoa que vai em busca de soluções para os problemas. Então, o empreendedor, ele vai analisar qual é a necessidade do público que ele deseja alcançar e, em cima disso, ele vai empreender. Mesmo depois da sua empresa consolidada, o verdadeiro empreendedor consegue enxergar as necessidades das pessoas e ali ele vê uma necessidade para ele continuar, pois ele vai suprir a necessidade dessas pessoas. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, Mas basicamente é isso. Então eu comecei a ver nesse novo horizonte que eu estou hoje, qual era as necessidades das pessoas na minha cidade. E na minha cidade, por ser uma cidade bem pequena, tem muita coisa que não tem aqui. E eu comecei a trabalhar com produtos diferenciados que a gente não encontra na minha cidade. E eu comecei a trazer os produtos com um preço diferenciado, E em cima disso eu comecei a suprir as necessidades das pessoas. Eu observei o que as pessoas necessitavam e passei a trabalhar em cima da necessidade das pessoas. Eu vou fazer um vídeo específico falando mais sobre isso e vocês vão entender. Mas uma das ideias que eu quero trazer para esse vídeo é que você deve olhar a necessidade do seu público, da sua cidade, do seu bairro, o que as pessoas necessitam, o tipo de cliente que você vai atender e quais os anseios desses clientes, dessas pessoas. E assim você tem uma facilidade maior de ter sucesso nos seus negócios, porque você observou a necessidade das pessoas. Então, passando desse pressuposto, eu observei a necessidade das pessoas da minha cidade e comecei a trabalhar com produtos variados. Como a minha clientela é mista, tem pessoas da área da educação, que são os professores que eu trabalho, tem pessoas da igreja, que são as pessoas que eu convivo também, tem as pessoas do meu bairro. Eu passei a suprir várias necessidades, pois a minha loja online, ela não é uma loja específica. Então, eu passei a vender vários produtos
para atender esses públicos diferenciados. Então, com isso, eu obtive um resultado muito satisfatório, porque eu pude suprir a necessidade dessas pessoas, a vontade que elas tinham, os produtos que elas gostariam de ter, que não tinha na minha cidade, ou que na minha cidade era um produto com um preço muito alto e eu poderia adquirir por um preço menor e repassar para os meus clientes com um preço muito bom, né, diferenciado aos preços que tinha aqui na minha cidade, pois aqui tudo é muito caro, e isso deu muito certo. E falando sobre endividamento, eu era uma pessoa que eu vivia endividada, não porque eu não tivesse dinheiro, mas porque eu não tinha uma organização financeira na minha vida. Eu trabalhava, eu ganhava bem, mas eu não tinha uma organização financeira. Depois eu passei a me organizar financeiramente, a pagar todas as minhas dívidas, aquelas dívidas que eu não podia pagar à vista, eu parcelei, deixei de comprar no fiado e passei a comprar à vista, e isso mudou o cenário da minha vida. Como eu passei um bom tempo em São Paulo desempregada, eu aprendi a poupar. Eu já falei nesse vídeo sobre a reserva de emergência. Eu aprendi a poupar e com isso guardava dinheiro para um momento de uma necessidade maior. Depois que eu paguei todas as minhas contas, que eu estava financeiramente bem, que eu já estava trabalhando, eu voltei para a minha cidade, voltei a trabalhar, meu emprego estava na licença sem vencimento, então eu recebi o emprego novamente, passei a trabalhar novamente. Tinha uma reserva de emergência, então eu investi na minha loja online, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então eu fiz um pequeno investimento nessa loja online, não foi um grande investimento, eu fiz um pequeno investimento para observar se onde eu estava eu poderia desenvolver esse tipo de trabalho, né? Porque a minha loja online ela funciona num modelo de dropship, que é um modelo diferenciado. Eu tenho tanta mercadoria para pronta entrega como mercadoria, né, para entregar a um prazo maior. E aí, como eu trabalho com vários públicos, eles decidem o tempo que eles querem receber a mercadoria. Se eles querem receber a pronta entrega ou se eles querem receber com um prazo, mas com um preço bem diferenciado. E isso deu muito certo. Então, eu paguei todas as minhas dívidas, parei de ficar comprando no fiado, estabilizei a minha vida financeira e passei a investir no meu negócio quando eu observei que estava tendo saída da minha loja online. Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu conte mais um pouco da minha experiência, ou que eu fale um pouco sobre investimento, que eu fale um pouco sobre como empreender, né? Vocês coloquem aqui nos comentários. Eu não sou especializada nessa área, mas eu conto a minha experiência e aquilo que deu certo pra mim, eu quero dividir com vocês aqui. E aquilo que for bom pra vocês, vocês retêm aí pra vida de vocês, tá certo? Então, um abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.